Seja muito bem-vindo. Estamos novamente na Secretaria Regional da Saúde para a atualização diária sobre a Covid-19 nos Açores. A Autoridade de Saúde Regional iniciou estas conferências de imprensa para que a população estivesse devidamente informada. Hoje foi detectado mais um caso positivo de Covid-19 nos Açores, nomeadamente na ilha de São Miguel, ainda sujeito a contra-análise. Trata-se de um homem de 39 anos que se encontra em situação clínica estável. Até à data foram então detectados em todo o arquipélago açoriano 25 casos positivos de Covid-19. Dentro de momentos como já vem sendo habitual, Tiago Lopes entrará aqui no Solar dos Remédios para a atualização diária sobre a situação da Covid-19 aqui na região. Boa tarde a todos. Fazemos então hoje novo ponto de situação da evolução do surto pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores. Conforme tive a oportunidade de transmitir ontem, nós tínhamos 36 casos suspeitos na região autónoma. Desses 36 casos suspeitos, 29 tiveram um resultado negativo, 15 provenientes da Ilha de São Miguel, 8 da Ilha Terceira e 6 da Ilha do Faial. Desses 36 tivemos um caso positivo, um novo caso positivo na região autónoma, neste caso proveniente da Ilha de São Miguel, que aguarda neste momento validação pelo Instituto Nacional de Saúde do Ricardo Jorge, atendendo que a unidade genética do Hospital Divino Espírito Santo já se encontra a processar as amostras a nível laboratorial. Os restantes negativos também, posso também já adiantar isso, alguns deles também já foram feitos pela unidade genética do Hospital Divino Espírito Santo e, portanto, também irão ser validados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e nesse sentido também se espera que, entanto, também amanhã ou depois da manhã, entanto, eventualmente, quando o Ricardo Jorge validar esses resultados negativos, também a unidade genética adquira essa autonomia para o processamento laboratorial e todos aqueles que sejam os próximos futuros casos negativos não necessitem de validação pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Continuando, destes 36 casos suspeitos, 6 deles aguardam ainda resultados e colheitas, neste caso 4 do Faial e 2 da Ilha de São Miguel. Até à meia-noite de hoje tivemos 30 casos suspeitos. Destes 30 casos suspeitos, 10 deles tiveram resultados negativos, 4 da Ilha de São Miguel e 6 da Ilha Terceira. Como eu tinha tido a oportunidade de dizer ontem, os que aguardavam colheitas e resultados incluíam-se 3 contactos próximos dos casos positivos que tivemos, no caso concreto da freguesia de São Mateus, aqui na Ilha Terceira, e, portanto, desses 3 que aguardavam resultado, já temos então o resultado, foram negativos. Portanto, naquilo que concerne a todos aqueles que foram os contactos próximos identificados, como eu já tenho tido a oportunidade de dizer, tanto primeira linha e segunda linha, com os casos positivos da freguesia de São Mateus, temos apenas e só até o momento um caso positivo, portanto, a única exclusiva cadeia de transmissão local, neste caso na freguesia de São Mateus, na Ilha Terceira, de um único cidadão que, entretanto, ficou infectado por via do contacto que teve com os 2 outros elementos da mesma freguesia. Destes 30 casos suspeitos, continuando, como eu dizia, 10 deles tiveram um resultado negativo e 20 aguardam colheita e resultado, sendo eles da ilha de 15 da Ilha de São Miguel e 5 da Ilha do Faial. Relativamente às vigilâncias ativas, nós ontem tínhamos 2.075 pessoas em vigilância ativa. Destas 2.075, nós tivemos 11 entradas e 3 saídas, provenientes naquilo que concerne à linha de saúde Açores, e, portanto, da parte da linha de saúde Açores temos 895 pessoas sinalizadas, a que se juntam 1.195 provenientes das delegações de saúde, o que temos agora neste momento um total de 2.090 pessoas em vigilância ativa na região. Destas 1.195 provenientes das delegações de saúde, 3 são da Ilha do Corvo, 22 da Ilha do Faial, 55 da Ilha das Flores, 24 da Ilha Graciosa, 45 da Ilha do Pico, 168 da Ilha de São Jorge, 764 da Ilha de São Miguel, 31 da Ilha de Santa Maria e 83 da Ilha Terceira. Relativamente aos internados, nós temos neste momento 25 casos positivos na região, distribuídos por 7 pela Ilha de São Jorge, 6 da Ilha Terceira, 6 da Ilha de São Miguel, 3 da Ilha de Faial e 3 da Ilha do Pico. 5 deles encontram-se internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.
Dois deles encontram-se internados no Hospital da Horta, sendo que um deles irá ser transferido, ou já se encontra neste momento em transferência, através da colaboração também com a Força Aérea, irá ser evacuado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira por agravamento do seu estado de saúde. Paralelamente a esses 7, temos então 18 em contexto domiciliário, neste caso 6 de São Miguel, 5 da Ilha de São Jorge, 3 da Ilha Terceira, 2 da Ilha do Pico e 2 da Ilha de Faial. Portanto, deixarei agora aqui um espaço para vocês poderem colocar algumas questões. Em que contexto é que ocorreu a transmissão deste caso detectado na Ilha de São Miguel no dia de hoje? Temos, no entanto, identificado a história de viagem recente para o exterior e, portanto, atendendo também ao resultado positivo que nós obtivemos mediante a análise laboratorial que foi processada, estamos agora também neste momento a aprofundar também o contexto epidemiológico para saber se efetivamente provém dessa deslocação ao exterior ou se, entretanto, há aqui algum outro aspecto que, entretanto, possa depois também influir na positividade que também foi obtida da análise laboratorial. Ainda não foi aqui falado nos centros de rastreio à Covid-19 no modelo drive-thru na Ilha Terceira, São Miguel e Santa Maria. Pergunto-lhe a quem se destina, se é só à população que é chamada através da linha de saúde Açores e quais as vantagens também para a população. Os centros de colheita, digamos assim, melhor dizendo, eles existem neste momento na ilha de Santa Maria, na ilha de São Miguel, Terceira, São Jorge também, e estamos também a trabalhar também para a sua constituição também nas restantes ilhas, também se for essa a necessidade, e permitem, ao fim e ao cabo, aqui, entretanto, uma melhor centralização depois também de todas as colheitas também que têm de ser feitas, àqueles que nós consideramos casos suspeitos. Para além dos casos suspeitos, temos, como eu já tive a oportunidade também de transmitir, mediante o trabalho que é feito através das delegações de saúde e todo o histórico que é levantado em termos também daquilo que é o rastreio epidemiológico dos casos que nós temos em vigilância, se entretanto justificar fazer mais testes, como foi o caso de São Jorge e o caso aqui também da Ilha Terceira, no contexto concreto da freguesia de São Mateus, em que, por via daquilo que foi o trabalho de campo e do rastreio epidemiológico que foi feito, e para antevermos e precavermos, ao fim e ao cabo, qualquer tipo de evolução do surto, fazemos para lá daqueles que são os normais casos suspeitos, como eu tenho vindo a dizer nos últimos dias, ou seja, não aguardamos pelo início do aparecimento de sinais ou sintomas e fazemos também esses testes, essa colheita de amostras e depois, entanto, o teste ao nível laboratorial. E, portanto, estes centros permitem depois, para todos aqueles que têm possibilidade de se deslocar e se dirigir a estes centros, depois maior agilização ao fim e ao cabo aqui das colheitas e depois também o seu envio para a unidade também laboratorial, para que depois também possamos ter o resultado muito mais rápido. De qualquer das formas, também para aqueles que não têm possibilidade de se mobilizar e de se deslocar a estes centros, depois temos as equipas, como já tive a oportunidade de referir em momentos anteriores, as equipas que vão também em contexto domiciliário e também fazem as colheitas das amostras biológicas. Existindo já a transmissão local nos Açores, tendo em conta que ainda reside alguma dúvida em relação a este caso, por aquilo que eu percebi de São Miguel, pergunto-lhe se equaciona alargar o critério de teste para Covid-19 para doentes que tenham sintomas, ainda que não tenham tido contato com nenhum caso positivo ou caso suspeito, e para os profissionais de saúde. Como eu acabei mesmo de referir agora, e já disse também em ocasiões anteriores, nós já há largos dias que estamos a tentar alargar os nossos critérios para a realização dos testes e da recolha de amostras para depois processamento a nível laboratorial. E, portanto, dentro daquilo que é, digamos que a pertinência, tanto da parte clínica como da parte epidemiológica, bem como depois também todo o acompanhamento que vamos fazendo do surto, nós, entanto, depois, com base nestes critérios, é que determinamos depois também a colheita das amostras biológicas e o seu processamento a nível laboratorial. Portanto, já estamos muito para lá daquilo que foi a tradicional, como eu disse nos dias anteriores, a definição de caso suspeito para a recolha das amostras e depois o seu processamento a nível laboratorial. E, portanto, sempre que se justificar, mediante aquilo que é o contexto, e volto a dar o exemplo de São Jorge e daqui da freguesia de São Mateus, nós, entanto, fazemos sempre mais testes do que aqueles que tradicionalmente estavam previstos, no sentido de estarmos sempre um passo ou dois mais à frente da evolução do surto aqui na região. Mas insisto em relação à questão dos profissionais de saúde, porque ainda hoje, em comunicado, a Ordem dos Enfermeiros pedia exatamente isso. Sim, mas não vamos testar os profissionais de saúde de forma indiscriminada e sem qualquer tipo de critério.
os profissionais de saúde, alguns deles, entanto, já foram testados também na região e, portanto, serão sempre testados, bem como qualquer outro cidadão, dentro daquilo que são os critérios que eu acabei de referir há pouco, ou seja, tanto os clínicos como os epidemiológicos e mesmo a própria evolução do surto num determinado contexto, numa determinada ilha. E, portanto, é com base, ao fim e ao cabo, nesses critérios, para além de outros, entanto, também que nós também temos em consideração, e iremos testar tanto profissionais de saúde como qualquer outro cidadão, sempre que assim se justifique. Neste caso, entanto, até ao momento, não necessitamos em nenhum contexto, digamos que de âmbito hospitalar, ou mesmo até de cuidados de saúde primários, ou mesmo ao nível terciário, de fazer qualquer tipo de rastreio, como nós fizemos no caso concreto de São Jorge, por exemplo, aqui na freguesia de São Mateus. É de domínio público que foram oferecidos 3 equipamentos para leitura de testes e mais testes também ao Serviço Regional de Saúde por parte de 3 grupos económicos. Pergunto-lhe qual é a reserva atual de testes na região e qual é a capacidade de colheitas por ilha na região. Já me colocou essa questão no outro dia anterior e volto a dar a mesma resposta. Ninguém consegue precisar o número de testes que se consegue realizar a nível laboratorial, porque tudo depende do número de amostras que são processadas. O número de amostras que nós recolhemos e que enviamos para o laboratório, depois irá determinar depois também a quantidade de kits de reagentes também que são utilizados. E, portanto, nessa medida, se hoje, por exemplo, nós temos 30 casos suspeitos, ontem tivemos 36, ontem fizemos 36 testes, hoje fazemos 30 e, portanto, um mesmo kit de reagente pode fazer mais do que, entretanto, 3 dezenas ou 4 dezenas ou 5 dezenas de testes e, portanto, não nos é possível dizer um número concreto dos testes que é possível fazer. Como eu disse, entanto, aqui há alguns dias, neste momento, e ainda por mais agora, com a preparação e a entrada em funcionamento da unidade genética do Hospital de Vinho Espírito Santo, conseguimos maximizar muito mais, entanto, a nossa capacidade de diagnóstico na região, para além daquela que nós já tínhamos com o Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular daqui da Ilha Terceira. Eu estava a perguntar em relação à reserva, ao estoque existente, não em relação à capacidade diária, que foi o que lhe perguntei outro dia. E estou aqui representando, no fundo, aquilo que as pessoas querem conhecer e ser esclarecidas. O estoque é a mesma situação, ou seja, o estoque que nós temos, entretanto, para fazer o número de testes, mediante, o número de colheitas também que sejam processadas. Portanto, as duas coisas não se conseguem dissociar, ou seja, o número de testes que nós conseguimos fazer e o estoque que nós temos irá depender sempre do número de colheitas de amostras biológicas que nós iremos processar. E, portanto, tanto um como o outro não conseguimos determinar um número em concreto, tem que ser um número genérico, dentro daquilo que é a previsão do consumo, para nós podermos, ao fim e ao cabo, planear, entanto, as quantidades existentes. Mas, como eu disse, atendendo a que, entanto, já tínhamos uma capacidade considerável no Serviço de Epidemiologia e Biologia, o Serviço de Especialidade de Epidemiologia e Biologia Molecular daqui da Ilha Terceira, juntando-se agora à unidade genética do Hospital de Vinho Espírito Santo e estando nós também a aguardar também a chegada de mais material, entretanto, aqui para as duas unidades laboratoriais, com certeza que iremos ter essa capacidade também para processar as futuras recolhas de amostras biológicas que iremos ter aqui também na região. Só para terminar, foram entregues hoje 8 ventiladores ao Hospital de Ponta Delgada, pelo movimento Todos pelos Açores, portanto é um movimento de cidadania que quis oferecer este material. Pergunto-lhe se os profissionais de saúde estão habilitados ou se existem profissionais de saúde suficientes e habilitados para trabalhar com estes ventiladores. Sim, como eu tive a oportunidade de dizer, nós a nível daquilo que é o atendimento e a assistência ao doente crítico no âmbito do Covid-19, iremos ter aqui depois também uma gestão centralizada, de forma a, entanto, termos uma coordenação de tudo aquilo que é a taxa de ocupação também das unidades de cuidados intensivos que temos na região, bem como a alocação tanto dos recursos materiais como dos recursos humanos. Dentro dos intensivistas que nós temos na região, para além de outros profissionais também que sabem trabalhar com os ventiladores, temos, conforme já foi oportunamente também dito, através de uma própria especialista, neste caso até do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, de que temos, digamos, os recursos humanos desejáveis para esse efeito. Claro que, entanto, como eu já tive a oportunidade de transmitir também em situações anteriores, num pico, digamos assim, aqui do surto, todos os recursos humanos e todos os recursos materiais vão ser poucos para aquilo que nós iremos querer investir e aplicar, mas a verdade é que, entanto, ao contrário daquilo que muitas das vezes se defende, de que se deveria fazer formação aos profissionais para aprender a trabalhar com ventiladores, não se pode fazer apenas e só formação para saber trabalhar com máquinas.
Os profissionais de saúde têm que saber ouvir, escutar, ver, observar ao fim e ao cabo, entanto, o doente crítico, e isso não se ensina de um dia para o outro. Não podemos estar a fazer formação aos profissionais de saúde para ligar e desligar um ventilador. Ele tem que saber observar um doente crítico. E, portanto, nesse aspecto, temos vários profissionais na região, e a região, nestes últimos meses, nomeadamente, fez um forte investimento em termos de formação, nomeadamente até mesmo nos cuidados de saúde primários, para emergência e para estabilização do doente crítico, e, portanto, mais do que nunca temos a região com profissionais com formação diferenciada para poder fazer face, ao fim e ao cabo, entanto, aos doentes críticos que possam surgir no âmbito do Covid-19. Mas, como eu disse, façamos todos nós, enquanto cidadãos, o nosso papel para que não cheguemos, digamos assim, ao limite da nossa capacidade e ultrapassemos esse limite para dar a melhor resposta ao fim e ao cabo, entanto, às necessidades que possam surgir. Como é que vai dividir-se o trabalho entre os laboratórios? Ou seja, quem faz o quê? A Ponta Delgada vai analisar que testes, a terceira vai analisar que testes? Iremos, ao fim e ao cabo, coordenar as duas unidades de forma que, entanto, mediante depois também as situações que surjam, e elas, entanto, como vocês têm visto nos últimos dias, vão surgindo pontualmente de várias das ilhas, e a unidade genética temos agora que, entanto, também dar aqui, fazer um compasso de espera, para que a unidade genética do Hospital de Vinho Espírito Santo também possa, digamos assim, também adaptar-se, ao fim e ao cabo, aqui a esta nova situação. E, portanto, na medida do possível e dentro daquilo que possa ser a evolução do surto aqui na região, tanto uma unidade como a outra, dependendo depois também do número de colheitas que possamos ter, por exemplo, em São Miguel, em Santa Maria, no grupo ocidental, depois no grupo central, no grupo oriental, iremos distribuir consoante aquilo que irão ser, tanto o número dessas recolhas das amostras. Mas, como eu digo, tendo agora duas unidades neste momento ao dispor na região, conseguimos capacitar muito mais do que aquilo que nós tínhamos até ao momento. Uma questão novamente sobre o material de proteção. Continuam a chegar-nos relatos de pessoas que trabalham com doentes aos mais variados níveis, bombeiros, pessoas que trabalham em lares, sobre a falta de material de proteção, nomeadamente de máscaras, pessoas que têm que utilizar a mesma máscara durante uma semana. Há, de facto, necessidade de racionamento? Quando é que podemos esperar a chegada de material? Como eu disse, nós fizemos um levantamento muito, digamos, precoce do estoque de equipamento de proteção individual na região, nomeadamente nas unidades de saúde da região, e logo depois, passado pouco tempo, entanto, fizemos, numa primeira instância, uma redistribuição, entanto, do material pelas unidades de saúde, e depois, paralelamente, também desencadeámos também os processos de aquisição adicional. Como eu já tive a oportunidade de transmitir, neste momento em todo o mundo há uma grande procura por tudo aquilo que é equipamento de proteção individual, e a região autónoma dos Açores, felizmente neste caso concreto, como desencadeou o processo, digamos, de forma mais célere e mais precoce, iremos ter muito brevemente depois também o reforço desse equipamento. E, como eu disse, se em alguma das situações, nas unidades de saúde, ou mesmo até naquilo que, entanto, sejam as unidades que não estão diretamente no Serviço Regional de Saúde, mas que possam também colaborar com o Serviço Regional de Saúde, se, entanto, houver alguma falha, nós, entanto, ainda temos neste momento na região estoque disponível para fazer essa nova redistribuição e alocar essas unidades de saúde. Claro que, entanto, isto é feita uma gestão no dia-a-dia, e as falhas pontuais irão ser colmatadas também na medida do possível. Poderá muitas vezes haver aqui alguma demora, como vocês sabem, portanto, nós temos neste momento também a limitação do tráfego aéreo e também por via marítima, mas dentro de pouco tempo depois também conseguiremos depois também a repor, digamos assim, também algum do nível do estoque das unidades de saúde, de maneira a, entanto, depois também dar as condições aos profissionais de saúde também para poderem exercer as suas funções. Pegando aqui um pouco na conversa de ontem em relação à importância de as pessoas ficarem em casa, mesmo depois de um teste dar negativo em relação à quarentena, isto para a população perceber, isto porque mesmo dando negativo, passado uns dias, o teste pode dar positivo, não é assim? Nós aquilo que recomendamos aqui na região e que aplicamos desde há vários dias, aliás, desde o início ao fim e ao cabo, entanto, também da evolução do surdo em território continental, e à medida que, entanto, também fomos planeando e preparando a região também para fazer face ao surto aqui na região, todos os casos que, entretanto, tiveram resultados negativos, nós pecámos por excesso, ou seja, voltámos novamente, apesar da pessoa ter o resultado laboratorial negativo, na mesma recomendar e terminar a quarentena, até por fazer esse período de 14 dias.
nomeadamente a nível continental, foi prática que, entanto, não terá sido utilizada na maioria dos casos, mas nós na região, por via depois também daquilo que tem sido o bom resultado, digamos assim, também da aplicação dessas medidas, iremos continuar ao longo também toda a fase as fases, digamos assim, do surto, salvo se, entretanto, nomeadamente naquilo que diz respeito alguma situação em concreto que, entanto, possa motivar depois o levantamento da quarentena, por algum agravamento do seu estado de saúde, por outro motivo, nós, entanto, iremos adaptar depois também consoante a situação. Mas, pelo menos para já, e dentro daquilo que nós estamos a perspectivar para o futuro, apesar de ter um resultado negativo, manter, entanto, o período de quarentena até por fazer os 14 dias. Confirma ou não que existem pessoas que estão a trabalhar sem os devidos meios de proteção? Se estiverem a trabalhar no âmbito do Covid, não existem neste momento. Ou seja, todos os casos positivos que nós temos neste momento na região que se encontram internados, entanto, os profissionais não estão, digamos assim, desprotegidos para fazer face e prestar a devida assistência, entanto, a estes casos. Há outros contextos que, eventualmente, os profissionais de saúde desejassem ter algum equipamento de proteção individual adicional, poderá eventualmente haver algumas dessas falhas que eu acabei de referir há pouco e que, entretanto, nós estamos diariamente também a acompanhar com as unidades de saúde no sentido de redistribuir e voltar a repor, entanto, esses estoques. Agora, no âmbito do Covid-19 e daqueles casos positivos que nós temos neste momento internados na região, nós temos, entanto, equipamento de proteção individual para que, entanto, os profissionais de saúde possam prestar a devida assistência. Ontem iniciou-se uma nova fase na quarentena, as pessoas passaram a ficar em confinamento em hotel. Como é que decorreu este processo? Quantas pessoas é que já estão nos hotéis? Nós, neste momento, não lhe consigo precisar o número, porque ainda hoje recebemos mais voos e, portanto, temos mais pessoas neste momento também foram encaminhadas para as referidas unidades hoteleiras. Dentro daquilo que nós tivemos conhecimento e da articulação também que tivemos com a Polícia de Segurança Pública, algumas das pessoas, no entanto, também não estavam a compreender o porquê da necessidade desse confinamento obrigatório. Nesse aspecto, a Polícia de Segurança Pública teve um papel determinante também em esclarecer, em elucidar a importância do mesmo e, portanto, as pessoas depois também devidamente esclarecidas colaboraram e deslocaram-se até às referidas unidades hoteleiras e ali permanecem, tanto até hoje, com a devida também vigilância também das forças de segurança. Entretanto, durante os próximos dias são expectáveis também mais alguns voos também que possam chegar aqui à região e, portanto, iremos depois também acompanhar também todos os desenvolvimentos no sentido de se houver, entanto, algum constrangimento, alguma dificuldade, também de eventualmente adaptarmos e darmos a melhor resposta também nesse sentido. Mas, pelo menos para já, dentro daquilo que foi a articulação com a Polícia de Segurança Pública, nas situações que aconteceram ontem, houve, entanto, como eu disse, alguma estranheza da parte das pessoas que, entanto, chegaram aqui à região pelo facto de terem de ser confinadas essas unidades hoteleiras, mas que, entanto, depois de esclarecidos também pelas forças de segurança, depois também acataram essa decisão e estão, neste momento, entanto, a permanecer nessas unidades hoteleiras. Como é que funciona o confinamento dentro dos hotéis? As pessoas estão cada uma nos seus quartos, têm contacto umas com as outras? Sim, estão a ser tidos para evitar um possível contágio? Nós, entanto, também relativamente às unidades hoteleiras, iremos também hoje publicar também uma circular nesse sentido, de forma a dar aqui também algumas linhas mestras, digamos assim, para que eles saibam também como proceder, para além de todo o acompanhamento também que tem sido feito, como eu disse nos dias anteriores, em termos de orientações e recomendações que foram enviadas para essas unidades hoteleiras, nomeadamente relativamente ao tratamento da roupa, ao tratamento dos utensílios da cozinha e, portanto, para além disso, estamos depois também agora a terminar uma circular também que vai ser publicada e enviada para estas duas unidades hoteleiras em específico, para que, entanto, tenham algumas orientações sobre como proceder com os hóspedes. Nomeadamente, os hóspedes não irão ficar, como devem calcular, durante 14 dias confinados apenas e só, imaginemos um quarto de 8 metros quadrados, portanto, mentalmente não é salutar para qualquer cidadão e, portanto, as pessoas irão ter a oportunidade, entanto, depois também de tomar as suas refeições no exterior do quarto. Aqueles que, entanto, optarem também por se alimentar também dentro do quarto também terão essa possibilidade, para além depois também toda a assistência e todo o atendimento que será prestado por parte das equipas das unidades hoteleiras, em termos depois também do tratamento e da acomodação depois também dos hóspedes também nos seus quartos. Mas, portanto, irá ser um espaço mais confinado e daí a terminologia do confinamento,
à unidade hoteleira, mas sendo que, entanto, não irão ficar única e exclusivamente no quarto durante estes 14 dias. Irão ter a oportunidade de sair, de circular também de forma ordeira e organizada, de maneira que, entanto, também evitemos, digamos, dentro da unidade hoteleira, os aglomerados, não é? Portanto, irão ter que permanecer também com uma distância de segurança entre uns e outros também, nomeadamente para se poderem alimentar. E é essas orientações que nós iremos depois também hoje transmitir às unidades hoteleiras para que depois também possam organizar-se e prestar a melhor também assistência também a estas pessoas. Temos aqui 6 questões de 3 órgãos de comunicação social diferentes. Rádio Horizonte questiona: a PSP anunciou ontem a primeira detenção nos Açores por desobediência devido a um cumprimento de quarentena obrigatória. Se essa pessoa detida e as próximas, caso aconteça, onde ficam? Depois dessa detenção. Tive a oportunidade depois também de, como eu tenho transmitido também, de articular de forma próxima também com as forças de segurança, neste caso com a Polícia de Segurança Pública, que neste caso em concreto procedeu a essa detenção. A pessoa foi detida, foi levantado também um auto de detenção e foi reconduzida, digamos assim, ao seu domicílio para que, entanto, também cumpra o seu período de quarentena conforme foi terminado. De qualquer das formas, foi advertida que numa eventual reincidência será levantado novo auto de notícia também relativamente à sua detenção, e aí será uma desobediência, digamos assim, qualificada, e portanto irá, digamos, agravar eventualmente ainda depois também todo o processo, crime também que eventualmente poderá incorrer, e agravar depois eventualmente depois também a pena que poderá ficar sujeita. Também na Rádio Horizonte, tendo já passado cerca de 12 dias desde a confirmação do primeiro caso positivo na Ilha Terceira, quando é que se estima que comecem a aparecer os primeiros casos de recuperação total? A qualquer momento. A Antena 9 questiona: os 3 casos positivos do Pico viajaram com uma quarta pessoa na ida, na permanência no Canadá e na volta. Essa quarta pessoa já foi testada? Se não foi, irá ser. Portanto, como eu estava a dizer, os nossos critérios para a aplicação dos testes a nível laboratorial têm por base tanto os critérios clínicos como os critérios epidemiológicos, como o próprio contexto também que a pessoa está, e neste caso concreto, e voltando novamente a dar os exemplos que aconteceram em São Jorge e aqui também na freguesia de São Mateus, neste caso concreto do Pico também, havendo necessidade disso, também irá ser testada e depois também iremos ter o resultado também para podermos depois implementar medidas, digamos assim, para além daquelas que já tenham sido implementadas neste momento. Tendo em conta a transferência do doente positivo do Faial para a Terceira, a Antena 9 questiona se a razão desta transferência tem a ver com a falta de partes de pressão negativa no Hospital da Horta. Tem a ver, entanto, com, como eu disse, de um agravamento da condição clínica deste cidadão, desta pessoa, entanto, com infecção pelo novo coronavírus. Neste sentido, para prestarmos aqui também, digamos, uma melhor assistência, a nível médico, entanto, determinou-se que seria mais prudente fazer a sua transferência para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, e é nesse sentido, entanto, que estamos a proceder a essa transferência para que, entanto, depois também possamos colocá-lo na unidade de cuidados intensivos aqui do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e acompanhar de forma próxima e atenta também a sua evolução clínica. O Jornal Oceano Oriental gostaria de saber se o caso da detenção efetuada pela PSP em Ponta Delgada na quinta-feira à noite de um homem de 39 anos por violação da quarentena, se a Autoridade de Saúde tem informação que esse caso de suspeito anunciado na Ilha de São Miguel é o mesmo caso, que violou a quarentena obrigatória. Como eu já tive a oportunidade de transmitir em situações anteriores, tudo o que seja questões que vão esmiuçando e vão particularizando, digamos assim, os casos, nomeadamente os positivos ou os suspeitos, eu não irei aprofundar na salvaguarda, ao fim e ao cabo, entanto, aqui também da privacidade, também dos nossos concidadãos, neste caso, entanto, no caso concreto do caso positivo. Portanto, estando aqui a particularizar e soltando pistas sobre quem poderá ser, como devem compreender, vou-me reservar, entanto, também a não dar essa informação para salvaguardar, ao fim e ao cabo, a privacidade também da pessoa. O Jornal Oceano Oriental gostaria também de saber sobre a evolução da situação clínica dos cidadãos internados nos hospitais da região, se existe algum caso considerado de risco elevado neste momento. Como eu tive a oportunidade de dizer, nós estamos a proceder neste momento à transferência de um utente do Hospital da Horta para o Hospital de Santo Espírito, precisamente
derivado, entanto, ao agravamento da sua condição clínica e à necessidade de termos aqui um olhar mais atento também para a evolução da mesma. Feito então aqui o ponto de situação do dia de hoje relativamente à Covid-19 nos Açores, de salientar aqui talvez em relação ao caso positivo na Ilha de São Miguel, que não foram obtidas grandes respostas. Veremos então amanhã se esta resposta chega, mesmo para tranquilizar a população de São Miguel, se este se trata de um caso de transmissão local ou um caso positivo importado. Esperemos que essa resposta chegue amanhã. São então 25 o número de casos positivos em toda a região, nomeadamente em São Jorge, Terceira, São Miguel, Faial e Pico. Continuam a ser as ilhas com casos detectados. São 26 o número de casos suspeitos e mais de 2.000 pessoas estão sob vigilância ativa. Amanhã às 16 horas voltamos para esta habitual conferência de imprensa.